essa fala, só para você ter ideia. Nos Estados Unidos, se você, por exemplo, aqui no Brasil, você tirar uma carteira de arraiz amador, de jet ski, meu irmão, tem que ver como é. Você precisa fazer uma prova, tem que estudar, você tem que ser aprovado, vai fazer uma avaliação, vai numa autoescola e depois tem toda a supervisão da Marinha sobre isso. Nos Estados Unidos, o camarada chega lá agora, é alright, aqui vai para frente, para trás, aqui liga, desliga, beleza, assina aqui. Se tu matar alguém, você não sai da cadeia mais. Fazer essa ponte estrategicamente para essa questão do nosso público. Exemplo, o Novinho, ele ficou 8 anos nas Forças Armadas. 8 anos. Quando ele saiu, graças a Deus, né, ele encontrou aqui o Eterno Herói e a gente inseriu de volta ele no mercado de trabalho. E ele tem atributos, cara, que eu falo que dificilmente encontra no mercado de trabalho sem ter passado pelas Forças Armadas. Uma delas é abrir aquela porta ali. Ele não precisou nem de material, ele foi com a mão mesmo e quebrou a porta ali. E já dizia Raquel de Queiroz, né? Quando houver a paz absoluta e quando acabarem todas as guerras, que fiquem pelo menos os fuzileiros como exemplo de tudo de belo e fascinante nas empresas, como em qualquer outra área da vida. Excelente. Eu acredito muito também que o militar, que eu chamo de veterano, ele tem características diferenciadas para o mercado de trabalho, para a questão política, para gerenciar. Hoje não tem ninguém, e eu falo isso tranquilamente, não tem ninguém que representa a nossa classe hoje em nenhum lugar do Brasil. Não tem, que sabe as dores do camarada, que vem de áreas urbanas, que tem a dificuldade lá, parou de estudar, tem que fazer o supletivo porque tem que ajudar em casa a mãe. A maioria deles não tem a figura paterna dentro de casa, vai para o quartel para ajudar a mãe. Essa é a realidade e precisam fazer alguma coisa para gerar mais valorização. Tá esperando roupa, raça e vibração, não é isso? A partir de agora, mais um episódio com o nosso convidado, militar ou veterano, mostrando para você que existe vida após a baixa e que você também pode. Deixa eu te trazer uma informação aqui rapidinho antes do episódio. Você sabia que 80% dos jovens que passam pelas Forças Armadas sentem uma extrema dificuldade na recolocação profissional? E a partir de agora, o Eterno Herói trouxe uma novidade para você. Uma plataforma com mais de 50 cursos para que você esteja pronto para a vida civil e tenha resultados, claro, financeiro, para não ficar nunca mais desempregado. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar um bizu para você. Mas, antes disso, fica aí com mais um episódio do Eterno Herói Podcast. Tamo junto, força e honra. Hope, raça e muita vibração, Eterno Herói. Deixei o recado para você que, mais uma vez, estamos com um convidado aqui. Ó, hoje ele é veterano, ele já foi militar, é militar da reserva remunerada, Marinha do Brasil, mais um marinheiro compartilhando sua história aqui com a gente. Tem uma história de vida incrível e vai compartilhar muitos sites para você. Então, ó, vou rapidamente aqui ler o histórico dele, não tudo, senão a gente fica aqui 1 hora de episódio. Ó, o nome dele é José Luiz Alves Serafim. Diretamente, eu acho que é de lá de... Nasceu em Campo Grande, foi isso? Exatamente. Nasceu em Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, mas já serviu outras unidades aí em outros estados também. Tem uma história de vida incrível. Começou a sua carreira no Corpo de Fuzileiro Navais, ADSUMO. Já trisca aqui, triscou. Exato. Tá contigo. Um prazer te receber aqui, compartilhar um pouco da tua trajetória junto com a gente, para que os nossos camaradas consigam entender que existe vida após a baixa, tem muito a somar, tem muito a falar para esse camarada, seja de carreira, seja temporário. E aqui, ó, marido da Miriam Serafim. Pô, tem que dar o privilégio, cara. Claro. Rosa Maria tá na área, né? Claro, com certeza. Irmão, com certeza. Tá contigo. Obrigado por aceitar nosso convite Muito e compartilhar um pouco da trajetória. Fala para esse pessoal aqui, se apresenta. Bom dia, boa noite. Tá contigo. Boa noite a todos. Eu que agradeço a você, Vinícius, pela oportunidade de poder estar aqui num podcast tão importante como é aqui o Eterno Heróis. Isso pra gente é um fator de bastante alegria, ter essa oportunidade de poder compartilhar uma história verdadeira daquilo que nós passamos e vivenciamos, não só na caserna, como também na vida secular. Excelente, Serafim. Seguinte, ó, o Novinho tá ali. Eu não sei como é que tá o áudio, pessoal. Se tá legal, tá bom, Novinho? Tudo bom? Tá tudo bom, Novinho? Ele tá botando fio ali ainda, ó. Tá vendo? Ele se enrola. Agora tá bom, agora tá bonito. Tá legal? Ó, Novinho, qual foi o ano que tu nasceu? 1996. 1996. A tua história militar começa em 1991. Então esse guerreiro não tava nem no mundo. Não tava nem no mundo ainda, verdade. Muito recruta, né? Muito recruta. Como é que começou, cara? Quem é o Serafim, da onde vem e por que escolheu a Marinha do Brasil? Ou ela te escolheu? Como é que foi isso aí? Eu nasci em Campo Grande. Eu sou oriundo da cidade de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Legal. Nasci no Hospital Rocha Faria. Rocha Faria, até hoje. Rocha Faria. E quis Deus
que eu nascesse no berço dos combatentes anfíbios em 1991. Bom. Onde ali se chamava Centro de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais. Hoje se denomina CIAMPA. Sim. E a frase que fica bem clara, logo na entrada, no portão principal, é que aqui nascem os combatentes anfíbios. Quis Deus que eu nascesse, e cada um tem o nascimento que merece, né? Cada um nasce naquilo que tem a sua perspectiva. E Deus me preparou e me fez com que eu tivesse a oportunidade de estar ali sendo recrutado no Corpo de Fuzileiros Navais. Excelente, isso foi em 1991. Mas quem era o Serafim antes disso? Já tinha um pai militar, já é filho de general? Como é que é essa história aí? Não, muito pelo contrário. Já pai general, não. Eu venho de uma família muito pobre, mas muito pobre, Vinícius, mesmo. E a gente até fica se perguntando. A maior parte da população brasileira, podemos falar assim, ela é uma população muito carente. E além dessa carência, nós temos uma classe de pessoas que beiram a linha da miséria. Talvez em algum momento da minha vida eu beirasse essa linha da miséria por ter nascido numa família muito pobre, né? E não ter, às vezes, em momentos, até condições de fazer algumas refeições. Éramos 6 irmãos à época, depois passamos a ser 8. A minha irmã quis Deus levá-la há pouco tempo. Então nós somos 7 irmãos, eu sou o terceiro mais velho e tivemos uma vida muito difícil. Com 13 anos de idade eu tive que trabalhar exatamente para ajudar os meus pais a cuidar dos meus irmãos. Então eu tive uma vida, já desde cedo, eu nasci para servir. E isso ficou muito claro na minha vida, porque quando eu vi aquela situação de muita dificuldade, e aí todos nós que conhecemos a vida da população, da maioria da população do nosso país, a gente sabe que, infelizmente, alguns daqueles que têm o poder de dominar o nosso país, através da política, Sim. por exemplo, eles fizeram com que nós chegássemos até aqui com essa condição tão triste, que é, por exemplo, ter um salário mínimo como é. Sim. Ele não é mínimo. Não tem como você sobreviver. Não tem, dificilmente. Não tem como você sobreviver. Então, isso já vem se arrastando ao longo dos anos. Muito tempo. E essa condição que nos é imposta não era diferente para mim. Eu tive que trabalhar cedo para ajudar e assim, mesmo assim, as dificuldades eram muito grandes. Mas eu tinha um sonho e o meu sonho sempre foi ser militar. E desde pequenininho, a minha mãe, já minha mãe contando, minhas tias, que eu ficava marchando dentro de casa. Pequenininho, já marchava. Excelente. Novinho também ficava. Ficava marchando também, Marcinho? Então eu queria muito ser militar, porque era o meu sonho. Mas nas condições que eu me encontrava, era praticamente impossível. Porque passar num concurso das academias militares das Forças Armadas você pode dizer que é um dos concursos mais difíceis do país. Você ir para a Academia Militar da Agulha Negra, Escola Naval... Tu falou esse ponto Força de passar numa academia militar, eu quero te fazer uma pergunta. Lá em Campo Grande, na tua época, tu já sabia que existia academia militar de Agulha Negra? Tu sabia que existia concurso para oficial? Não sabia. Não sabia que tinha esse tipo de concurso. Mas eu queria ser militar, eu queria vestir farda, eu queria ser soldado. Na verdade, eu queria ser soldado. Claro que hoje nós temos o pleno saber de que existe ali o soldado, o sargento. Existe uma carreira que se faz nas Forças Armadas. Mas aqui, nesse momento, eu queria ser militar. Eu queria ser soldado. Eu queria ter as atividades que o soldado, na cabeça de qualquer pessoa, sabe que ele faz. Ele tem disciplina, ele tem uma hierarquia a seguir, ele marcha, ele é obediente. Tudo isso aí... Ele é um tudólogo. Era tudólogo, sabe tudo, né? Então a gente tinha essa impressão. E claro que para fazer carreira, e aí estava o meu sonho, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo mais o que seria. Mas praticamente impossível. Um jovem com 13 anos, que ao invés de estar estudando, estava trabalhando, as dificuldades aumentam. E aí, para você ter uma ideia, meu primeiro trabalho foi ali, auxiliar de padeiro, né? Auxiliar de padeiro, com 13 anos de idade. E, coincidentemente, o filho, na verdade, os 3 filhos do dono da padaria, cada um era aluno de uma academia militar. Um era aluno da AMAN, o outro era da AFA e o outro era da Escola Naval. Os 3 resolveram ir fardados na escola. Resolveram ir fardados na padaria visitar o pai. E quando eu vi aqueles 3 fardados, era o meu sonho, eu larguei a vassoura e fui até eles para perguntar como é que eu faria para ser aquilo ali. Um deles olhou para mim, talvez sem maldade, mas as pessoas geralmente fazem isso, olha para você pela aparência, pelo teu carro, pela tua roupa, e tentam fazer julgamentos. Mas eu sempre, apesar de ter sido muito pobre e tendo essa carência, eu fui criado
num berço cristão. Os meus pais já eram cristãos. Eu nasci cristão. E sou cristão até hoje. Então eu acreditava muito e acredito em Deus. Então eles viraram para mim e disseram que era impossível de eu conseguir porque eu estava trabalhando. Talvez eles não estivessem falando nada demais. Falaram, você está trabalhando com 13 anos, era para você estar estudando. E aquilo ali foi como se jogasse uma água fria num fogo, porque alguém vira para você e faz aquilo ali. Mas eu acreditava em Deus, eu nunca desisti dos meus sonhos. Excelente. Eu queria, de qualquer forma, chegar no meu objetivo. E aí, com muita oração, com muita insistência, ali, quando eu completei a idade regulamentar de fazer o concurso para soldado fuzileiro naval, Deus me deu a graça de passar no concurso de soldado fuzileiro naval, fui recruta e logo a seguir fui sargento músico, muito novo. Ali em 19, 20 anos de idade já era sargento músico. Então na parte de recruta ali como fuzileiro, tu já fez eu entrei, né, fui recruta, Sim. Terminei o curso de recruta fuzileiro naval, me formei soldado fuzileiro naval. 6 meses ali, né? Na época eram. E aí depois eu fiz o concurso para sargento músico, trompetista, né? Sou trompetista profissional. Pô, legal. E aí eu passei para ser sargento músico da Marinha. Aí já bem novo, com 19 anos de idade, já era sargento. Pô, já era terceiro, da Marinha, já era terceiro sargento cão. já era terceiro cão verdade, já. Verdade. E aí prossegui na carreira, fiz um curso superior de pedagogia, me especializei na área de psicologia educacional e fiz um concurso para oficial do quadro auxiliar de fuzileiros navais. Isso qual ano já? Isso já foi em 2005. Né? Eu fiz o concurso em 2005. Então, eu terminei a minha carreira como capitão de corveta. A minha última comissão, eu fui delegado da Capitania dos Portos, em Cabo Frio, em toda a região dos lagos. Sim. Uma oportunidade ímpar de poder ter sido... Uma responsabilidade também. Uma responsabilidade imensa, porque é todo o tráfico marítimo, né? Toda a responsabilidade, é uma área diferente. O delegado é como se fosse o comandante naquela região ali. Não, é o comandante. É o comandante, É o comandante. É o comandante. Porque acontece, todo mar... pela Constituição Federal, o responsável por toda a questão marítima, a autoridade marítima, é o comandante da Marinha. Então, o comandante da Marinha tem seus representantes. Sim. Até porque ele é uma figura que não pode ser... Ele não é onipresente. Sim. Então, ele tem pessoas que o representam. Então, o delegado da Capitania dos Portos é um tipo de um representante do comandante da Marinha naquela área de jurisdição. Isso, delegado como Capitão de corveta. Capitão de corveta. E, inclusive, fui o primeiro delegado, porque ela era uma agência... E ela se transformou numa delegacia, ela ascendeu de classe. Sim. E ali eu tive a oportunidade de ser o primeiro delegado da Capitania dos Portos em Cabo Frio, que foi um aprendizado tremendo para mim. Excelente, então vamos lá. Ó, falamos aqui de soldado fuzileiro naval, a sargento músico, a oficial. Então os 3 níveis ali da duelo, né? Do soldado entre o sargento e o sargento entre o oficial, Perfeito. tu preencheu. Preenchi. E como é que era lidar com essas situações da diferença de graduações dentro das Forças Armadas? Porque você teve o lado do soldado, Perfeito. que tira o serviço ali, Perfeito. que faz as missões, como o lado também de gestor, de delegar ali as funções para o camarada. Então você sabe como um soldado pensa, sabe o jeito dele de se comportar. Como é que foi para você esses momentos aí? A sua pergunta é uma pergunta muito importante. E, inclusive, pode até ser uma pergunta de muitas pessoas que têm uma ideia até diferente disso. Sim. Acha que você é tenente, você é capitão, você é sargento, você é mais do que o outro. Não é assim. Não é isso. Você tem uma hierarquia, uma estrutura muito bem montada, e a única instituição, ou as únicas instituições que são basiladas pela hierarquia e disciplina são as Forças Armadas, as Forças Auxiliares também. Isso está na Constituição Federal, hierarquia e disciplina. E o que acontece? Dentro da instituição, você tem o soldado, que ele é tão importante quanto o general ou almirante, ou brigadeiro. Não existe dificuldade em entender isso. Eu sempre vi isso de forma funcional. Uma maneira de se trabalhar. Você tem uma determinada função que você tem que exercê-la, mas existem outros que também têm outras funções que você precisa estar sobre vamos dizer assim, a subordinação daquelas ordens, por exemplo. Igual uma gerência de um trabalho. Existe o gerente, existe o funcionário que executa, então não há diferença. Você, como soldado, você tem um determinado limite de trabalho. O sargento tem outro nível e o oficial outro. Mas isso não tem a ver com ser mais do que o outro. Eu sempre vi isso de forma funcional e não pessoal. Não, excelente. Isso é importante, né? Para as pessoas entenderem que não existe diferença. Não. Cada um tem suas funções. Existem níveis de responsabilidade. Níveis de responsabilidade. Porque por trás de uma farda, todos nós sabemos, ali existe um pai de família, ali existe uma pessoa, um cidadão, alguém que que vai à igreja, que ama a Deus, que serve a Deus. Um cidadão igual a todo mundo. Normal. Aproveitar que a dona Miriam tá na área aí com a gente aqui, tá ali acompanhando tudo.
A vida do militar ela é bem complexa nessa questão familiar pela questão de transferências, Exato. de atividades e até mesmo missões. Exato. Então, um camarada às vezes fica 5 dias fora, 7 dias, É verdade. 2 meses, vai pra missão de paz no Haiti, fica Verdade. 7 meses. Como é que foi pra você lidar com essas questões primeiro, com a família? Primeiro eu quero lhe contar aqui uma história que realmente aconteceu e as pessoas pedem para eu falar muito isso. Então, conta aí. Como que eu me casei com a Miriam, né? Como eu me casei com a Miriam. Já era fuzileiro já? Já, era sargento músico. Era sargento era novinho, 19 anos de idade. Então eu fui a um casamento. Eu tinha 19 anos, precisava casar, né? Precisava me completar, porque o homem ele precisa se completar. E aí eu precisava casar e Deus tocou o meu coração e falou, eu fui lá à festa de casamento. Quando cheguei lá, de repente eu vi uma Kombi, Vinícius. Uma Kombi. Até hoje eu pergunto a lotação daquela Kombi. Mas saiu tanta gente dentro daquela Kombi, meu amigo. Mas de repente eu vi uma moça com um vestido vermelho e um sapato azul camurça. Quando ela saiu, eu fui ao encontro dela e falei assim, ela se assustou, né? E eu disse assim, muito prazer, eu me chamo Serafim e você vai ser a minha esposa. Excelente. Foi. Atitude, 29 anos de casados. Estamos, graças a Deus, muito bem. Deus me deu essa graça. Uma mulher que realmente é prenda do meu lar. Nós temos 2 lindas filhas, um netinho. Gosto muito de ser papai, mas eu sou protetor dos vovôs. Gostei demais de ser vovô. Defende letra. Inclusive o José Miguel, ele já fica lá pulando do sofá lá como se fosse paraquedista. Já é um paraquedista já? Já, ele pula e manda ver. 3 anos de idade. A atitude é tudo. Então tu chegou na dona Miriam lá e falou assim, você Foi. vai ser minha esposa. E E foi. ela respondeu... Não, naquele momento você imagina, ela ficou me olhando assim, né? Mas eu falei, não tem problema, fique à vontade na festa, porque eu sou o homem que vou ficar eternamente do seu lado. Excelente. Então a gente... pega aí, novinho, pega essa visão aí, cara. Foi assim também com a tua esposa, não vem? Não precisa da van, não. E aí o que acontece? Você perguntou como é que foi ela entender essa questão Isso. militar. Não foi tão difícil porque ela já veio de uma criação também evangélica, né? Eu sou pastor evangélico, né? Eu sou crente, tenho 51 anos de idade. Eu nasci num berço cristão, né? E como eu te falei, prego o evangelho desde os 13 anos de idade. E ela também teve uma vida parecida. Porque o pai dela, os pais dela também eram pastores e são pastores até hoje, inclusive missionários. Então ela já viajava para tudo quanto era lugar. Já tinha a vida de missões. Já tinha a vida de missões. Ela só trocou a missão da igreja pela missão militar. Foi me acompanhar e a gente aproveitava para fazer a missão também da igreja. Aproveitava. E acaba que é bem próximo, né? Porque a atividade da igreja também, né? É muito próxima dos perfis da liderança de um Claro, militar. Com né? certeza. Porque a igreja, ela traz os valores. A igreja, ela molda o homem. Ela destrói a imagem que o adversário tira das nossas almas, né? A gente chama de Satanás, o diabo, que quer o mal, obviamente, das nossas vidas. A gente, quando tem a igreja significa religar o homem com Deus. Então a igreja, ela te traz uma formatação diferenciada. Ela faz com que você tenha alguns princípios que ajudam até no melhoramento da sociedade. Por exemplo, o camarada que bebe, a igreja ajuda ele a não beber, não ser dado a embriaguez. O camarada que usa as drogas, ele vai deixar de usar as drogas. Então a igreja tem um papel importante na sociedade. Sim. Sempre teve. Cuidar das viúvas, né? Cuidar dos pobres. Claro, o papel fundamental. Essa é a missão. Sobre fuzileiro naval ainda, quero aproveitar aqui esse episódio para falar um pouco sobre isso. Tu teve a oportunidade de entrar como fuzileiro, fez um concurso público, mas eu ainda não consigo entender como que um combatente faz um concurso público e tem a chance de fazer, tem que fazer outro concurso público depois para que ele consiga a estabilidade. Explica pro pessoal isso aí, porque às vezes o cara passou no concurso de fuzileiro e acha, não, tranquilo, daqui a 10 anos eu vou estabilizar. Diferente. É diferente. E só existe isso no Brasil de concurso público só no fuzileiro naval. O que acontece? Porque a estabilidade funcional de Estado é 10 anos de serviço. Então, mas aí o aprendiz marinheiro não tem isso. Tem também. É a mesma coisa. Não, é 10 anos, mas ele não precisa fazer um outro concurso. Ele vai seguindo ali os passos. Não, ele faz. Ele na verdade, ele faz uma seleção. O fuzileiro naval, ele fica 4 anos soldado. E depois de 4 anos, ele faz um concurso entre os seus pares para ser cabo. E aquela formação dele, aquele período de adaptação dele. 4 tentativas. Aí ele faz o concurso interno entre seus pares para ser cabo. E depois ele passou para cabo, depois de mais 4 anos ele vai fazer para sargento, naquela especialidade que ele já vai ter como cabo, infante, artilheiro, escrevente, corneteiro. Então ele vai continuar a carreira dele. Se ele não passar,
Se ele não passar, ele não alcançar a estabilidade de 10 anos, obviamente ele não consegue continuar. Mas ele passando, geralmente, quando ele passa, logo na primeira, ele já cruzou ali os 10 anos. É um pouco... Já é estabilizado. É diferente. É diferente. E como é que criou essa atmosfera aí do Trinca aqui? O que isso significa? Tu sabe me explicar? Não? Rapaz, isso aqui é o camarada que é de mulher, né? É de mulher. É de mulher. É coisa de naval, né, rapaz? É coisa de naval. E o Adsum? Adsuma, estou presente, conte com a gente, estamos aqui. Onde você estiver. E já dizia Raquel de Queiroz, né? Quando houver a paz absoluta e quando acabarem todas as guerras, que fiquem pelo menos os fuzileiros como exemplo de tudo de belo e fascinante. Ainda bem que a dona Miriam foi lá e pegou logo. Ainda bem que ela aceitou o convite logo, vem cá. É verdade. Raquel de Queiroz deu que falar, até hoje é lembrada por causa disso, né? Pô, mas é diferenciado. Tem a quantidade de unidades que tu passou aí, não? Eu consigo lembrar. Consigo lembrar. Eu servi ali no CIAMPA, né, como recruta, depois eu voltei para ser encarregado da divisão de instrução, como já era aí primeiro-tenente na capitão. E diga bem claro, aqui na Marinha a gente chama de capitão-tenente, né? O fuzileiro chama de capitão culturalmente, mas na Marinha não existe esse tratamento de capitão. É capitão-tenente e chama de tenente. E é como se fosse o tenente do Exército? Não, é tenente, comandante e almirante. São os 3 modos de se tratar. Mas tem todos os postos, né? Segundo, primeiro-tenente, capitão-tenente, que é o capitão no Exército. E aí o fuzileiro ele tem essa cultura de chamar de capitão, né? E depois aí segue normalmente os outros postos. Eu servi no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, né, que é o CIASC. Servi no Batalhão Riachuelo, servi na Companhia de Apoio ao Desembarque, servi na Ilha da Marambaia, servi no Grupamento de Fuzis Navais do Rio de Janeiro, Grupamento de Fuzis Navais de Salvador. Em Salvador, servi no 2º Distrito Naval, perdão. No 2º Distrito Naval, em Salvador. Servi em Ladário, no Grupamento de Fuzis Navais de Ladário, que hoje é o 3º Batalhão de Operações Ribeirinha. Né? Batalhão Ribeirinha, em Ladário. Servi também no Batalhão de Comando e Controle. Rapaz, a gente vai ficando velho na carreira, tu passa em tudo quanto é lugar, na Base Naval do Rio de Janeiro e por aí vai. Base Naval. E por aí vai. Assim como a tropa paraquedista, né, o fuzileiro tem umas características únicas. Tem. Até da mística, da conexão e até da própria farda. Claro. Como é que foi pra você fazer essa transição, essa né? transição aí de farda? O que como acontece? É que foi Deixa eu te explicar. Na minha época, quando você chegava, o concurso que eu fiz foi do quadro auxiliar de fuzileiros navais. E na minha época, você tinha que passar pro quadro técnico. O quadro técnico, você deixaria ali de usar o bege, que é o uniforme característico dos fuzileiros. Você não deixa de ser fuzileiro igual paraquedista, é para sempre paraquedista. Você é fuzileiro, você se formou fuzileiro naval. Eu me formei fuzileiro naval, então eu tinha 25 anos mais ou menos ali de marinha, ou seja, 25 anos de fuzileiro naval. E aí a carreira me impôs ali, se eu tivesse todos os requisitos de capitão no 5º ano para ir a oficial superior no 6º, você deveria ir para o quadro técnico. Então você deixaria de usar o gorrinho de fita e passaria a usar o bibico, né, da marinha normal, da armada, da gola, como se chama, né, e usaria o cinza. Essa foi a... Não é que foi, vou dizer assim, não estava nada errado, mas é uma cultura, eu estava acostumado. É igual o PQD. Tu imagina o PQD usar o boot marrom e de repente botar o pé preto. Pô, difícil. Fica difícil. Fica descalço, mas não bota não. Então, esse momento foi para mim marcante, porque você imagina, eu era no mês de dezembro, cantou em boletim para eu trocar. No mês de março eu não consegui tirar de jeito nenhum o bege. Então continuou ali. E o que aconteceu? Aí quando eu tive que colocar o cinza, né? Porque eu precisei trocar o uniforme, né? Que eu fui lá no alojamento, que eu olhei no espelho, que eu coloquei, nada contra, mas passou aquele retrato, né? Passou aquele filme de 25 anos dentro das fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais, que você, quando tem um comportamento de trabalho assim, você se identifica, você ama, faz parte da sua pele. Faz parte. É uma segunda pele. E quando você tira aquela farda e coloca uma outra, você realmente fica... Eu fiquei, na época, eu fiquei muito, assim, eu vou dizer... Eu fiquei muito, muito triste, né? Porque eu não queria ter tirado aquele bege. Mas depois eu fiquei feliz também, porque eu sabia que eu continuava na Marinha. Continuar na Marinha, para mim, foi importante. E quanto tempo total que tu ficou lá? Eu fiquei na Marinha? 30 anos. 30 anos. Porque contou também, era alfa, né? Eu servi no Rio Grande do Sul. Sim. E servi em Ladário bastante tempo. Então contou ali tempo de carteira assinada antes de entrar na Marinha. E ali somou tudo ali, deu mais de 31 anos de Marinha. E como é que foi o momento ali da publicação do boletim
do comandante Serafim, cara, dizendo para que a partir de agora vai Estava na para reserva. reserva remunerada. É uma outra condição. Você viver uma vida dentro de um determinado comportamento de trabalho, quando aquilo ali termina, a gente precisa aceitar os términos dos ciclos da vida. É como, por exemplo, você já fez 10 barras. Hoje tu não deve fazer 2, né? Porra, aí pegou mal aqui também. Tô brincando. Eu, por exemplo, eu gostava muito de barra. Depois vamos sair daqui e vamos pra barra ali. Não, só. O que acontece? Só pra você saber. Eu tô com a minha esposa aqui, ela é a minha maior testemunha disso. Eu era especialista em barra, eu fazia 35 barras. Eu gostava de fazer barra. Gostava tanto que era tipo um costume meu. Eu vinha da igreja com as 2 filhas no colo, de gravata, aí, paletó, minha esposa do lado com a Bíblia. Se eu passasse numa praça e tivesse uma barra, eu passava minhas filhas para minha esposa e ia lá, me pendurava de paletó e gravata e fazia barra. Eu gostava de barra. Naquela época eu fazia 35 barras. Hoje eu não faço 4. A gente colocou uma barra ali para... 4. Não, fiz... Aquele dia eu fiz 2 que eu vim aqui. Eu fiz 2 barras para ele. Colocamos uma ali para trazer esse sentimento de olhar para ela e querer fazer. Mas eu olho para ela e eu falo assim, caramba. Eu falo, mas tem que fazer lá, né? Tem que fazer lá. É importante isso aí. Então tu era o cara da barra, então. Eu gostava muito de fazer barra. 35 barras eu fazia. E aí, novinho, dá pra esperar aí? Eu fazia 30, pô. Hoje eu faço 20. Mas o pai do Taf, ele vai ver essa parte aí e vai falar, calma aí, eu vou fazer 35 aí pra dizer que dá pra fazer. Teve até um curso que eu fiz, um curso bem operacional, né, para oficiais fuzileiros, chamado Sexpiganf. É um curso especial de guerra anfíbia. E eu lembro que um determinado comandante, quando você entra lá no curso, você faz tipo um teste, né? E ele começou a contar minhas barras e ele ficava 0, 0, normal nessas brincadeiras, né? 0, 0, 0, não saia do 0. Mas quando ele viu que eu tinha feito 35, ele mandou descer e falou, cara, não acredito, eu contei a barra desse cara. Esse cara fez 35 barras. É mesmo? Aí parou de me perseguir. 36-0, diferente. 36-0, exatamente. Mas eram 36, né? Aí ele me deixou em paz. Falou, não, esse cara faz mesmo, faz barra mesmo. E quando o cara vai pra reserva? Vamos aproveitar que tem que aproveitar os gatilhos aqui. Dona Miriam tá aqui. Claro. É verdade, quando o camarada vai pra casa, a mulher fala assim, já que você tá aqui, conserta isso aqui, vai no mercado, vai na padaria. Por isso que eu não tive tempo pra ficar em casa ainda. Eu não parei mais até hoje. Vai que tal? Não, mas aí que tá, rapaz. Ela se deu bem, né? Porque eu peguei um costume do meu pai. Meu pai, né? Eu sou filho de uma mulher negra e de um pai descendente italiano. Meu pai tinha um costume de varrer, ele gostava de varrer. E eu também. E o que acontece? Ela se deu bem porque eu varria a minha rua toda. Inclusive. Tem coisa como vassourinha lá. Eu varria, eu gostava de varrer. E em casa ela não tem esse problema, porque eu gosto de ajudar, de fazer essas atividades. Só que eu não tive essa oportunidade de parar em casa ainda, porque até hoje, depois que eu fui pra reserva, eu tô trabalhando tão quanto estava na ativa. Não parou ainda. Então? Não parei ainda. E agora tu tá assumindo uma outra responsabilidade. Exato. Que é uma responsabilidade que eu falo muito importante, inclusive para nossa rapaziada que tá acompanhando aí, entender um pouco mais disso, para não tratar isso como algo normal ou algo ruim, que é a questão política. Sim. E dentro do nosso programa Eterno Herói, dentro do nosso projeto de trazer valorização, pertencimento, nós precisamos muito da política para mudar algumas coisas, para valorizar mais esse camarada que serviu às Forças Armadas. Claro. Então isso é preciso. E você está decidindo aí entrar para concorrer às eleições como vereador. E por que tu vai assumir essa parada aí que tanto a galera não gosta? Pois é. Eu decidi ser voluntário, vamos dizer assim, e ser pré-candidato a vereador do município do Rio de Janeiro exatamente porque eu sempre tive uma vida de servidor. Eu sempre servi as pessoas. Eu servi a minha família. Sempre servi e sirvo a Deus. E as pessoas, diz a Bíblia, que quem não nasceu para servir não serve para viver, não serve para nada. Então, dentro desse viés, eu sempre quis e sempre abracei essa causa do servir como algo muito importante para a vida de todos nós. Porque se a gente não amar o próximo e não servir, a gente não vai estar realmente deixando nenhum legado para nossas famílias e para as pessoas que a gente ama. O mundo hoje está muito difícil, a gente não vai ser salvador da pátria, mas a gente foi formado ao longo da nossa carreira, fizemos tantos cursos, tive tantas experiências, inclusive de gestor, né? Porque a Marinha nos permitiu isso e também aqui fora. Eu fui secretário de algumas pastas municipais lá no município de Búzios. Toda essa bagagem, ela me deu condição de avaliar que realmente a gente ainda pode
fazer muita coisa e contribuir muito para a nossa sociedade, principalmente para os nossos filhos e os nossos netos. Sim, com certeza. Eu penso, Vinícius, e eu acredito que todos vocês que estão nos assistindo podem concordar plenamente com isso. O mundo hoje, vamos falar do Brasil. O Brasil hoje está na condição que está de país terceiro-mundista simplesmente porque muitos políticos, não vou generalizar todos, mas muitos políticos fizeram questão de trazer essa sociedade no cabresto, não dando uma formação de qualidade para que esse povo fosse liberto. Porque se isso acontecer, meu amigo, o Brasil cresce, as pessoas se libertam e as coisas começam a acontecer, e essa total corrupção que existe, ela pode até não acabar, mas ela diminuiria muito. Hoje, o que nós vemos é a falta de medicamento no hospital, é a falta de profissionais qualificados. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma pessoa, todos os dias quase a gente tem uma notícia dessa, que alguém está morrendo na fila do CISREG e literalmente morre e não é atendido. Entendi. Toda essa condição, e até a questão do salário mínimo que eu comentei aqui com você, que em torno de R$1.400, eu te falo, se esses políticos que nos representam, que nós votamos nele, se eles tivessem a consciência dessa unidade de amar ao próximo e querer uma sociedade melhor, tivesse mais responsabilidade e comprometimento, eles fariam com que, por exemplo, eu vou lhe dar só um exemplo para que todos possam entender, uma fotografia do assunto. Como seria o salário mínimo hoje? Por exemplo, quando você tem um empregado, eu já tive alguns empregados, para você contratar alguém hoje na lei trabalhista do país, você paga de imposto, para eu não ser aqui leviano na fala, você paga quase o mesmo valor ou mais do que o salário mínimo. Vamos dizer aqui que custe aí a mais, em torno de R$1.000 a R$1.200 de imposto a mais. Por isso, a dificuldade de gerar emprego. Você veja, R$1.200 um exemplo. Se você paga só 1.000 de imposto e pega R$200 e devolve para o empregador R$100, talvez possa não ser muito para ele, mas devolve mais R$100 para o empregado doméstico, para o trabalhador honesto, que sai de casa às 4 da manhã, chega depois que o sol se põe, com as dificuldades que essa sociedade nos impõe através dessa questão política. Eu te pergunto, R$100 a mais para esse cidadão comer um cachorro quente na praça, comprar um pãozinho a mais, um arroz, um feijão, vai fazer toda a diferença. Mas a falta de compreensão de muitos desses políticos é que vem fazendo com que nós cada vez mais tenhamos dificuldade de viver e menos qualidade de vida. Esse é um dos motivos que eu sou pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro. Eu quero lutar, eu quero trabalhar para que a gente possa ter uma vida decente através daquilo que eu posso fazer. Não sendo salvador da pátria, mas com certeza é menos um que a gente pode contar para estar junto do povo e junto da sociedade. Excelente. Serafim, é o seguinte: existem atributos, né, inerentes ao militar, como a disciplina, a hierarquia e o próprio sentimento de missão cumprida. Quando o camarada ele recebe uma missão, ele quer cumprir. Tem até um legado que a pessoa fala, missão dada é missão cumprida. Exato. Eu acredito que pessoas como o senhor, pessoas que foram militares, que são militares dentro da política, pode trazer de fato essa restauração do que a gente precisa. Ainda mais aqui dentro do Rio de Janeiro, já falando que a gente está no Rio de Janeiro, mas isso se estende a todo o Brasil. Dentro do nosso segmento, que são os militares, que são os veteranos, a gente tem uma média de 2 milhões de jovens que querem servir por ano às Forças Armadas, seja Marinha, Exército e Aeronáutica. E desses 2 milhões de jovens, uma média de 100 mil são selecionados e incorporados nas fileiras das Forças Armadas, por ano. Porém, 90% desses jovens são devolvidos à sociedade para dar lugar ao próximo contingente. O camarada pode ficar 1 ano, 2 anos, ou até 8 anos, que é o máximo de um serviço temporário. O que acontece com esses jovens é que ele aprende todos esses atributos, como a liderança, a disciplina e a hierarquia. Porém, eles não estão muito preparados na questão de capacitação para a vida civil, que é a transição de carreira. E quando esses caras saem, se sentem desvalorizados, sem pertencimento e sem valorização. O que um candidato, né, um pré-candidato, o que na tua gestão, com a tua experiência militar, tu possa olhar para esses garotos, né, olhar para esses jovens, cara, esses caras já foram muito bem treinados, foram muito dinheiro investido do governo neles. O que eles poderiam servir o nosso Estado para ajudar? É uma troca. Ele ajuda o Estado e a gente ajuda ele.
Pois é, Vinícius, o que acontece? Eu já estou fazendo um projeto de lei, obviamente, e aí, querendo Deus, nos tornando candidato, e lá na frente, querendo Deus, a gente sendo eleito, eu quero fazer com que isso venha categoricamente ser uma lei para que a gente possa, no município do Rio de Janeiro, aproveitar exatamente esses veteranos. Por exemplo, empresas que podem, por exemplo, ser licitadas pela prefeitura, ter ali um percentual de 5% a 10%, dependendo da condição, para oferecer essas vagas para esses jovens que vão de baixa, que eles saem das Forças Armadas com todo esse preparo que você falou, com ensinamento de liderança, com a formação de caráter, que ali dá uma moldagem no caráter, com o ensinamento de armamento, com outros tipos de ensinamentos que com certeza as Forças Armadas passam para esses jovens, aproveitar esses jovens para que eles tenham condições de ter o seu primeiro emprego, por exemplo, civil, e tire eles também das drogas, que é a droga, que o tráfico não os abrace. Esse é um projeto de lei que eu já estou rascunhando para dar oportunidade a esses jovens ao sair das Forças Armadas. E outro projeto de lei, a gente quer trazer igualmente é o R2 e o RM2 na Marinha e o R2 no Exército da Aeronáutica, o temporário. A gente quer fazer um projeto para que também dentro da Guarda Municipal do Rio de Janeiro a gente possa fazer o Guarda Municipal temporário, aproveitando esses veteranos. Claro que vai ter ali uma seleção, mas a gente vai poder alcançar muitos jovens sem precisar fazer o concurso público, sem ter um gasto na previdência da prefeitura, porque não vai ter, e ali eles vão entrar já, saindo das Forças Armadas, quando forem para a reserva não remunerada, quando eles derem baixa, eles poderão ser aproveitados para ir para a Guarda Municipal, Guarda Florestal, Guarda Ambiental, para dar oportunidade de emprego. Exatamente. Excelente. Porque o país hoje vive uma crise imensa de desemprego. Isso, se você parar para pensar, o município do Rio de Janeiro, ele bate o recorde de desempregados. São milhões de empresas, né? E milhões de pessoas que precisam trabalhar. Exato. A gente precisa fazer essa ponte estrategicamente para essa questão do nosso público. Exemplo, o novinho, ele ficou 8 anos nas Forças Armadas. 8 anos. Quando ele saiu, graças a Deus, né, ele encontrou aqui o Eterno Herói e a gente inseriu de volta ele no mercado de trabalho. E ele tem atributos, cara, que eu falo que dificilmente encontra no mercado de trabalho sem ter passado pelas Forças Armadas. Uma delas é abrir aquela porta ali. Ele não precisou nem de material, ele foi com a mão mesmo e quebrou a porta ali. O paraquedista é o ignorante. E a gente eu converso muito com empresa e algumas pessoas começam a falar isso, empresários. Falam o seguinte: feliz é a empresa que tem no seu quadro de colaboradores um ex-militar. Porque esse camarada, ele é proativo, ele não tem hora para sair, porque nas Forças Armadas a gente tem hora para entrar. Não tem para sair. Mas a gente não tem para sair. Verdade. E a gente, é o seguinte, se a gente tem que cumprir a missão, nós vamos cumprir a missão. Isso aí. Até o final. Dei minha missão, não diga se sou capaz de cumprir. É isso. Então eu fico pensando, esse cara na empresa civil, numa multinacional, ele vai executar. Vai somar muito. Vai somar muito. Vai somar muito. Então o empresário, ele precisa estar atento a esse público. Você que é empresário precisa estar atento a esse público. E você, que é um militar ou um veterano, que já saiu das Forças Armadas ou que vai sair, você precisa estar conectado com a gente no Eterno Herói, inclusive lá no nosso Instagram, porque nós temos a missão de te mostrar para você como você fazer, quais são os passos que você precisa fazer na sua transição de carreira. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Eu também sou um veterano paraquedista, servi as Forças Armadas. Quando eu saí, eu senti uma extrema dificuldade. Fiquei 2 anos para arrumar um emprego de motorista de caminhão, como acontece com a maioria. Só que faltava orientação. Hoje nós estamos aqui para te orientar, mas eu já deixo um bizu para você. O importante é você estar capacitado para o mercado de trabalho. Esteja pronto. Como? Quais habilidades que eu aprendi nas Forças Armadas? Também. Isso é o teu diferencial. Mas você precisa buscar cursos, capacitação, faculdade, para ajudar você nessa inserção. Então, um dos teus projetos, então, politicamente... Pode falar politicamente? Pode, assim? Claro que sim. Politicamente seria abordar esses assuntos para essa classe. Exatamente, para gerar emprego para esses jovens. A gente precisa aproveitar essa mão de obra que é qualificada. Um jovem que entra para as Forças Armadas e presta ali o seu serviço militar inicial, ele está sendo preparado não só psicologicamente, mas também através da sua estrutura emocional, a sua estrutura física. Ele tem as condições inerentes de alguém que pode fazer com que esse patrão ou a empresa ou aonde ele vai frequentar futuramente ser um bem-sucedido. Que ele vai somar, porque ele aprende a disciplina. E aí vem uma questão importante. O que o militar ele tem de tão importante? Não que o civil não tenha, muito pelo contrário, ele também tem. Mas o militar é muito forte isso. A disciplina. E na vida, para tudo, você tem que ter disciplina.
Existe até um questionamento que eu não sei se seria a sua pergunta, mas eu vou falar aqui. Por exemplo, o pessoal fala muito da questão da escola cívico-militar. Eu sou um especialista em educação. Me formei em pedagogia, dirigi escola civil e militar. Eu conheço educação. Tenho alguns cursos de pós-graduação na área de educação. E eu vejo que a educação ela não é uma educação de qualidade como muitas pessoas pensam. Ou tentam maquiar. Hoje, por exemplo, a gente está numa condição que tudo que a gente fala é vamos aqui, fulano de tal vai fazer uma maquiagem, vai fazer um tapa-buraco. Acostumaram a trazer a sociedade numa linguagem de tapa-buraco. Seja no asfalto, seja na tua vida emocional, seja na educação, seja na saúde. É tapa-buraco. É para enganar. É para enganar. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa ter pessoas comprometidas. O que falta no meio político, e aí todo mundo vai concordar com isso, é o comprometimento e o amor ao próximo. E esse comprometimento é que eu quero lhe falar, aonde você aprende através da disciplina. E aí, voltando aqui à tônica da nossa conversa sobre o militar, a formação do militar, e aí eu fiz o paralelo. Por que o militar... A diferença do militar para determinados comportamentos civis é a disciplina. A escola cívico-militar, todo mundo de um determinado segmento bate dizendo que não, que vai formar militar. E não é nada disso. O principal ensejo da escola cívico-militar é a disciplina. Porque você, para estudar, você precisa ter disciplina. Você não pode estudar de qualquer maneira. Você tem que ter uma formatação de ensino ou de escola. O processo ensino-aprendizagem, que é a relação professor-aluno, ele tem que ser algo estabelecido para que você tenha condição de ter o aprendizado formado. Então não é qualquer um que vai chegar para você e dizer para você que aquela matéria ou aquela disciplina é de uma determinada forma, porque se você não estiver preparado dentro de uma determinada disciplina para aprender aquilo, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Por isso que a disciplina ela é muito importante e, aproveitando a questão do militar, essa disciplina ajuda tanto nas empresas como em qualquer outra área da vida. Excelente. Eu acredito muito também que o militar, que eu chamo de veterano, ele tem características diferenciadas para o mercado de trabalho, para a questão política, para gerenciar. Hoje não tem ninguém, e eu falo isso tranquilamente, não tem ninguém que representa a nossa classe hoje em nenhum lugar do Brasil. Não tem, que sabe as dores do camarada, que vem de áreas urbanas, que tem a dificuldade lá, parou de estudar, tem que fazer o supletivo porque tem que ajudar em casa a mãe. A maioria deles não tem a figura paterna dentro de casa, vai para o quartel para ajudar a mãe. Essa é a realidade e precisam fazer alguma coisa para gerar mais valorização. Eu falo isso porque eu estive nos Estados Unidos em 2010 e eu vi quanto que o militar lá tem algumas valorizações e pertencimento. É no desconto para comprar um produto, é no desconto para fazer uma faculdade. Exatamente. E é na valorização da população. Mas aí, Vinícius, aí que tá. É isso que você falou, é onde a gente quer chegar. A educação é a base para qualquer sucesso de qualquer sociedade no mundo. Por que a gente põe a culpa nesses determinados? Porque é eles, os políticos, que determinam as leis da sociedade e que buscam razoabilidade de convivência de todos nós. Infelizmente, nós não temos essa representação da forma como a gente quer. Todos nós temos um sonho. Todo cidadão, a senhora, o senhor que está me assistindo, nós temos um sonho. Por exemplo, de olhar na televisão e ver um parlamentar e falar igualzinho aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Me representa. Esse cara me representa. A gente tem dificuldade. Ele representa a dona de casa, a pessoa que acorda cedo para trabalhar, a pessoa honesta, o trabalhador, o advogado, o militar. As pessoas precisam ter essa representação dentro daquilo que é exigido, dentro da legalidade, aonde a gente pode buscar o voto, né? Futuramente a gente vai estar numa questão eleitoral, onde as pessoas podem, através do voto, decidir isso. Então, quando você falou dos Estados Unidos, eu volto aqui ao Brasil, especialmente aqui no município do Rio de Janeiro, e é muito triste, Vinícius. Você ver uma educação, e aí eu quero falar aqui de uma forma bem clara, é muito difícil você ver muita gente sem conhecimento falar, não, eu quero uma educação de qualidade, vou fazer uma educação de qualidade, não sabe nem o que está falando. Educação de qualidade não é somente você ter uma boa estrutura, isso é importante, faz parte. Não é somente você ter um professor bem remunerado, isso é importante. E falar nisso, o professor do município do Rio de Janeiro, ele recebe muito mal pelo seu trabalho. Você imagina
O professor é uma figura que está ali emocionalmente passando informações para as pessoas que vão ser o futuro do país. E como pode um professor estar ali? Políticos. Como pode um professor estar ali ministrando a sua aula, preocupado com o cartão que vai vencer, com o remédio que vai ter que comprar, com o passeio que não faz para ter entretenimento com a sua família? Ele não pode fazer nada porque o salário é um salário absolutamente baixo. É uma falta de respeito com os nossos professores municipais. E quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso é agora. Nós vamos ter as eleições e o poder do voto é inegociável. É a maior arma que nós temos. Precisamos ter pessoas comprometidas com a causa. Mas quando a gente fala de política, quando a gente começa a falar de política, esse assunto que a gente está falando agora aqui, é uma opção de gente, não, mas esse negócio de política e religião não se discute. Não. Né? Aí eu falo, antigamente falar de política era um problema. Agora falar de política ou é Lula ou é Bolsonaro. Aí não se resolve nada. Não, Lula e Bolsonaro são dois homens. E eu gosto muito da Bíblia. Eu me perdoem e me permitam aqui, peço vênia, eu poderia citar qualquer livro, mas eu vou falar o que a Bíblia diz. Maldito o homem que confia no homem. Mas todo aquele que deposita sua confiança em Deus serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. As pessoas depositaram a sua fé e a sua confiança em homens, igual a mim e a você. Nós somos passivos a qualquer erros. Toda a sociedade é passiva a erros. Mas quando você passa a acreditar em Deus, você consegue reviver em você a característica que o próprio Deus colocou em você. Então, exatamente. Então, se um professor ganha mal hoje, é influência da política. Exato. Se o arroz que você compra hoje está caro, é influência da política. Tudo é política. Tudo é política. Então, como que as pessoas acham que isso é tão ruim? Não é ruim. Hoje nós precisamos desenvolver. Meu prezado amigo, minha amiga, me permita, eu estou aqui clamando para que todos nós, possamos nos envolver tendo conhecimento com a política, porque é a política que vai definir os nossos comportamentos futuros. Nós precisamos entender que a política, ela não é nada ruim, ela vem do politique, que no grego quer dizer para o povo, para as cidades. A politicagem, que é tudo isso que a gente vê de ruim, a corrupção, o roubo, é tudo que a gente ouve de ruim na política, que não é a política, chama-se politicagem. A política, ela faz bem. A política, o próprio Deus faz política. Nós precisamos desenvolver, porque quando os bons se calam... É isso aí, é o que está acontecendo hoje no Exatamente, mundo. Nós não podemos nos calar. Nós temos que se envolver, porque nós temos filhos, temos netos. E aí, voltando a essa fala, só para você ter ideia, nos Estados Unidos, se você, por exemplo, aqui no Brasil, você tirar uma carteira de arraiz amador, de jet ski, meu irmão, tem que ver como é. Você precisa fazer uma prova, tem que estudar, você tem que ser aprovado, vai fazer uma avaliação, vai numa autoescola e depois tem toda a supervisão da Marinha sobre isso. Nos Estados Unidos, o camarada chega lá agora, é alright, aqui vai pra frente, pra trás, aqui liga, desliga, beleza, assina aqui. Se tu matar alguém, você não sai da cadeia mais. Aí. Aqui no Brasil, por exemplo, você põe assim, correnteza, não entre. Se você entrar, o bombeiro vai lá e pega. Lá no país do primeiro mundo, porque se você entrar, eles vão te salvar. Mas quando você chegar em terra e estiver tudo bem, vai chegar um assistente social e vai dizer para você assim, ó, o valor da hora do piloto e todo o combustível que foi pago, você paga. Mas você tem uma ideia? Lá nos Estados Unidos, citando o exemplo que você está falando do país do primeiro mundo, se você lá é atendido nos hospitais, tanto do rico quanto do pobre. Sim. Todo mundo é atendido. Lá não tem SUS, né? Depois não tem SUS. Depois chega a conta, olha que bacana. Como é que chega essa conta? Um exemplo, você ganha R$1.000 por mês. O camarada vai fazer uma conta razoável e fala, você ganha R$1.000, você vai pagar R$10. Quanto foi? R$150 mil seu exame, sei lá, tô falando um exemplo aqui. Você vai pagar de acordo com o que você tem. Vai pagar a vida toda, mas você vai pagar. O outro ganha 5 mil, vai pagar um pouquinho mais. Eles vão fazer uma conta, porque é um país que foi baseado e investiu bastante em educação. Então a educação é a base. Eu quero lutar pela educação, porque a educação, ela vai fazer a gente ter os nossos jovens mais bem formados, mais bem preparados, e nós vamos conseguir libertá-los para um futuro melhor. Excelente. Excelente, Serafim. Eu gosto muito desse assunto da política, inclusive estou trazendo alguns militares e veteranos que estão vindo como candidato ou pré-candidato na questão política, para a gente mostrar para esse cara tão importante que é selecionar, escolher um cara que vai brigar pela tua família, cara. Na verdade, não é nem pela tua causa, pela tua profissão, é por você e pelas pessoas que estão com você e até mesmo pela sociedade, né? Exato. E a educação, como tu falou bastante em educação, que você tem essa habilidade,
a política, a ciência política talvez, é uma matéria que deveria estar no colégio. Exato, exatamente. Acho que as crianças sabem. Exatamente. Antigamente nós tínhamos a educação moral e cívica. Moral e cívica. Nós tínhamos essa educação moral e cívica e hoje ela saiu do currículo. A minha luta é exatamente na área educacional. Eu tenho alguns projetos de leis que eu já estou rascunhando exatamente para melhorar a nossa educação municipal. Eu quero, por exemplo, eu sou músico profissional. Eu quero lutar por aquilo que eu tenho competência. Eu não quero futuramente ser um vereador que não sabe o que vai fazer. Eu vou fazer aquilo que eu tenho competência para fazer. Eu sou especialista em educação. Eu quero lutar pela educação. Eu sou músico profissional, então eu quero lutar pela cultura musical. Eu quero inserir dentro do currículo escolar, não paliativamente, mas inserir dentro do currículo escolar, começando ali da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, colocar no currículo a música, porque a música ela é um tipo de inteligência. Ela faz você desenvolver outras habilidades. Nós temos uma área no cérebro chamada acuidade tempestiva cerebral. Então, essa área do cérebro, ela faz com que você desenvolva outros tipos de idiomas, você falar em outros idiomas. Então, desde cedo, a criança, ela tendo a prática da música, do ensino da música, que a música nada mais é do que a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma, mediante o som. A gente fazer isso dentro das escolas, a gente vai melhorar o comportamento de aprendizado de todos os nossos alunos. E eu quero o melhor para os nossos jovens, para os nossos adolescentes do nosso município do Rio de Janeiro. Eu quero investir nisso. Cultura, educação, segurança. Eu sou especialista em segurança, então quero lutar pela segurança do nosso município do Rio de Janeiro. Você tem uma ideia? Eu quero, se Deus quiser, e eu creio que isso vai acontecer, eu quero ver a guarda municipal, por exemplo, muito mais bem qualificada, muito mais bem remunerada. Você imagina, é uma área da segurança também que é desprezada no município do Rio de Janeiro. Eu participei, por exemplo, quando a Guarda Municipal do Rio criou a banda sinfônica da Guarda Municipal. Eles pediram ajuda para o Corpo de Fuzileiros Navais. Eu fiz parte dessa transição. Então eu quero pedir ajuda ao governo federal para fazer essa interação, para qualificar os guardas municipais, tanto na questão de armamento, do conhecimento de armamento, ajudar para que eles possam ter também o armamento de fogo em momentos especiais, mas para isso haverá toda ali uma cautela de conhecimento técnico, de aprimoramento, porque os guardas municipais precisam ser melhores preparados para atuar na questão de segurança municipal. Porque quando se fala em segurança, meu amigo, a gente não está de brincadeira, não. A gente não consegue sair na rua. A senhora e o senhor têm medo de sair na rua. Eu sofri vários arrastões saindo de Campo Grande para o centro da cidade num horário que você vai se espantar. 4h30 da manhã. Várias vezes arrastões. A gente não aguenta mais. O cidadão carioca vive isolado. A gente não tem noção do que é isso. E quando se trata dessa questão, mas a segurança ela é um dever do Estado constitucionalmente. Sim, mas quando se fala de segurança do cidadão, é dever de todos. Tem que unir federal, estadual e municipal, tem que se unir, fazer projeto e nos dar a garantia de segurança, porque enquanto estivermos aqui na Terra... Mas aí a Constituição não permite que eles falam a lei? Não permite nada, não permite até quando eles não querem. Porque se eles quiserem, eles vão querer. Eu fico também pensando nisso, cheguei aqui no escritório esses dias, aqui no nosso estúdio, e eu chegando em casa, tinha uns camaradas lá, estranho, aí parando os carros, mandando acender a luz. Eu falei, rapaz... E tipo assim, tô pertinho de um batalhão e tô pertinho da Vila Militar. E eu fico pensando assim, cara, não é possível, mano, que a gente vai ficar até quando assim? A gente assistiu há poucos dias, e aí é notório saber de todos, episódios terríveis de incêndios de ônibus. E até quando a gente vai ficar assim? A gente precisa de alguém que bata na mesa e diga, chega. E quem tem que fazer isso? Somos nós, o povo. Nós, povo. Nós precisamos nos colocar e pedir socorro. Por quê? A nossa democracia exige isso. Nós escolhemos os nossos representantes para nos representar, para fazer as leis, e depois a gente fica reclamando. Por isso a gente precisa saber escolher. Quem tem essa certeza de como você quer o seu dia do amanhã, você precisa escolher hoje. Então a gente precisa mudar isso. Você não pode ficar esperando para amanhã, porque perder um ente querido é muito ruim, principalmente nessas condições. Ainda mais nessa situação. Exatamente. Mas dizem aí que o poder demanda do povo, né? Exatamente. Demanda do povo. Só que quando o Estado vai lá, faz um show lá da Madonna desse aí... Você falou uma coisa bacana. E o povo vai. Vinícius, outra coisa que eu quero deixar aqui relatado, que o seu programa tem uma grande audiência e muito respeitado. E eu quero que o máximo de pessoas vejam isso. Isso aqui... Eu sou um cidadão comum igual o senhor e a senhora. Nós somos iguais. E aqui quem está falando é a voz do povo. Alguém que sabe ser povo. E o que a gente percebe? Você falou do poder emana do povo, exatamente. O poder, a autoridade que um parlamentar tem
um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, um prefeito, um governador, um presidente, toda essa autoridade não é dele, é do povo. Quem deu foi o povo. Mas, infelizmente, a interpretação disso, quem faz são os parlamentares, a maioria deles, que acham que são autoridades, tenta procurar eles depois que são eleitos. Você não vê mais. Quem tem que prestar conta do seu serviço não é o povo, é eles que tem que prestar conta. Mas não é assim que funciona. E, infelizmente, a verdade é essa. E aqui não é papo de politiqueiro, porque eu não vejo a política de forma profissional. Eu vejo de forma vocacional. A política, para mim, é um sacerdócio. Igualmente, eu servi a pátria, eu vejo que a política ela é um sacerdócio. E quem pensar diferente disso, está muito enganado. A política não é uma profissão, ela é uma vocação que você tem que fazer para servir. E a gente sente a falta disso. Porque o comportamento de um político é de um servidor. E qual é o compromisso de um servidor? Ele sabe ser submisso ao povo. Ele sabe prestar conta ao povo. E é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar a servir. Eu quero continuar entregando aquilo que eu sempre fiz na minha vida. Amar ao próximo e servir. Porque se você não nasceu para isso, esquece. O político, né? Ele deveria ter o ministério de servir e não ser visto, né? Mas de forma que ele resolveria os problemas da sociedade. Exato. Que seja segurança, saúde e essa vai. Só que muitas vezes não é assim. Não. O camarada é eleito e não consegue, de fato. Uma campanha de vereador, por exemplo, que é uma campanha bairro, né? Uma campanha de subbairro. Exato, exatamente. É uma campanha onde é local. O local onde a população tem contato com o cara que representa ela. Exato. Que é o vereador, porque o prefeito já fica um pouco distante. É verdade. Só que aí o cara some depois. Por exemplo, vereador. O que é vereador? É quem vê a dor. E só vê a dor quem está próximo. E tá próximo. Quem já sentiu. Eu já senti fome. Eu digo isso porque hoje eu sou uma pessoa muito próspera. Deus me prosperou. Mas eu já senti fome. Eu sei o que é sentir fome. Eu sei aonde estão as dificuldades, porque eu passei por elas. E vereador é um cargo local. É um síndico. Por exemplo, na Zona Oeste está sendo feito muitas obras. Muitas obras. Mas daqui 4 meses, se alguém não supervisionar isso, vai se perder. Eu quero ser o síndico. Eu quero fazer a supervisão disso. Eu quero ir lá cobrar para que isso não se perca. Por exemplo, no meu bairro mesmo, ali no Jardim Letícia, e alguns locais de Campo Grande, por exemplo, você deve saber algum outro bairro, deve estar se falando, no meu bairro também é assim. Eu tenho outros aqui também que eu poderia lembrar aqui, mas para resumir por causa do tempo, é um verdadeiro lixão. As pessoas jogam lixo lá e a prefeitura faz o quê? Vai lá e tira e continua do mesmo jeito. É aquele tapa-buraco para enganar. Não pode ser assim. E as doenças que aquilo causa, quando vem a chuva, leptospirose, dengue e por aí vai. Pessoas estão morrendo e nada se faz. Apenas maqueiam quando alguém aparecer na porta da sua casa para dizer assim, ó, tá tapando o buraco, tá maquiando alguma coisa, sai fora, porque vai continuar enganando você e a sua família e a gente nunca vai sair do zero. Serafim, é diferente. Eu tô buscando informação sobre essa questão política, até para me entender mais também, já que eu tô trazendo alguns candidatos aqui, e eu fico sem entender. Eu sei que nada sei, se eu soubesse eu não saberia. É difícil. Verdade. Exemplo, eu vejo Nilópolis, Nova Iguaçu, Nilópolis, Nova Iguaçu, aí tem Belfor Roxo, e tudo são cidades ali, né, que tá um pouco desvinculada do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Né? Tem seus prefeitos, tem seus vereadores. Campo Grande é gigante. Se eu não me engano, é um dos bairros que mais gera impostos, que mais pagam impostos no Rio de Janeiro. E por que Campo Grande não vive com suas próprias pernas? Não, e aí vou te dar uma informação. Talvez você está querendo dizer que por que ela não é uma prefeitura? Exatamente. Eu acho que virar uma prefeitura vai criar mais dificuldade financeira e quem vai pagar a conta é a gente. O que está faltando é responsabilidade mesmo. Eu vou lhe dar um exemplo. Quem arrecada mais imposto no Rio de Janeiro, o lugar que mais tem imposto é Santa Cruz. Santa Cruz? E tu sabe aonde é empregado o maior número de erário público para resolver problema? Na Zona Sul. Nada contra. Sim. A Zona Sul precisa. E a gente tem que fazer lá. Mas por que não faz também aqui? Aonde o maior número de imposto?
Então é Santa É Cruz, na né? Zona Oeste. Santa Cruz é o lugar que mais tem posto. E não é lá utilizado. Vai lá ver como é que está. As pessoas vivem com muita dificuldade. Ah, mas nós temos o BRT, muito bonito. Mas olha as condições que se encontram. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Porque, aí volto àquele tema da educação. Muitas pessoas não têm o conhecimento porque esses políticos que eu estou falando, não todos, mas esses, fizeram questão que você não tivesse conhecimento. Fizeram questão. Para que você não fosse liberto e entendesse o que está acontecendo. Você tem BRT, mas você continua chegando tarde em casa. Fazem questão. Você continua tendo o BRT cheio. Você continua tendo as dificuldades. Por exemplo, a Avenida Brasil, hoje em dia você não consegue andar na Avenida Tem Brasil. 2 faixas ali agora que... E aí o que acontece? A solução é via aérea. E para fazer via aérea, daqui 10 anos, mais ou menos, aqui, 10 anos. Mas precisa fazer. Ficou bacana? Sim, ficou muito bonito, mas a falta de comprometimento, mais uma vez, porque se tivesse comprometimento, teriam planejado. Eu não acredito tudo agora aí. Eu não acredito que teve planejamento. Porque qualquer horário que você sai, de Campo Grande ao centro da cidade, é 2 horas de viagem. Não, só de Campo Grande pra Campo Grande é 2 horas. É isso aí. Real. De Campo Grande para Campo Grande. Estrada do Campinho ali, ó. Exatamente. Campo Grande pra Campo Grande, 2 horas ali que fica. Ó, em Campo Grande foi feito um mergulhão. A obra ficou linda, maravilhosa. Mas nada. Mas não melhorou o engarrafamento. Nada. Não melhorou. A gente vê que existem políticos que querem até fazer, mas não se preparam, não entendem, não tem planejamento, não conversa com o povo. E aí quer fazer da sua cabeça. Ninguém consegue fazer nada sem ter um time, uma equipe que pense também. A gente precisa das pessoas. Tem que ouvir as pessoas. Os políticos precisam aprender a ouvir as pessoas. É ali que está a necessidade. Eu fico me perguntando o seguinte, o camarada sai lá de Santa Cruz pra trabalhar no centro da cidade. Ah, ele tá gostando. Todo dia. Santa Cruz, centro da cidade. Eu fiz muitos anos da minha vida. Cara, quantas horas pra ir, quantas horas pra voltar? Ah, eu já levei 4 horas. É mais trabalho... Alguém tá me ouvindo aí, sabe disso aí. Eu já levei 4 horas de Campo Grande ao centro da cidade. Claro, teve engarrafamento. Mas é inadmissível. O trabalhador não tem tempo de viver. Ele não consegue viver. Chega em casa, dá um beijo na esposa, nos filhos, com muita dificuldade, janta, já tá voltando pro trabalho. Quer dizer, é uma forma de viver escravamente. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. E Vinícius, de verdade, eu acredito. A vida vai melhorar. Eu também acredito. E o ano que vem, na próxima eleição, eu não vim candidato também. Aí não vim. Tá certo. Queria que tu deixasse uma mensagem aí pra esse pessoal, o seguinte. Primeira mensagem. Pro camarada que tá entrando nas Forças Armadas agora, num serviço temporário. O que tu diria pra esse camarada? Eu diria pra você que seja determinado, acredite, dê o seu melhor. Aprenda tudo que vier à sua mão. Faz igual a Bíblia diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme as suas forças. Aprenda. E quando chegar o momento de você sair, você terá a oportunidade, se Deus quiser, de ter aí um projeto de lei que, querendo Deus, virará lei para que você possa ser aproveitado em determinadas empresas, você poderá ser aproveitado na Guarda Municipal do Rio de Janeiro e que você não perca a esperança. A esperança, na minha concepção, é Cristo. Então ela não morre. Ela já morreu, mas ressuscitou, está viva para sempre. Por isso que eu acredito que a vida vai melhorar. Excelente. O paraquedista e o fuzileiro, ele tem uma certa... Faz uma guerra, hein? Faz uma guerra. Faz uma e ele guerra. tem uma certa... como é que eu posso dizer, Novinho? Rivalidade. Mas são rivalidades boas. Hoje tá mais unido. É. Hoje tá mais unido. Aí tem até uma canção que falou: o PQD e o fuzileiro tiveram uma discussão para ver quem era o melhor na selva da região. Quem é o melhor na selva da região? Aí tem uma música que diz assim: o PQD vem lá do alto, saltando do avião, mas quando ele chega em terra, é o fuzileiro que cumpre a missão. Aí. Só que o fuzileiro e o paraquedista junto serão unidos na última batalha da face da terra, chamada a Guerra do Armagedon, aonde o Arcanjo Miguel vai chamar todos os fuzileiros e todos os paraquedistas para se unir o bem para acabar com o mal. E é chegado esse momento. Tá na hora, hein? É chegado Tá esse na momento. hora. Essa é a junção. E tamo, ó, fuzileiro, paraquedista, já estamos juntos nessa Vamos lá, missão vamos aqui. junto, hein? Serafim, um livro aí pra rapaziada, um livro. Olha, eu tenho uma apreciação muito grande e eu poderia citar vários livros, né? Até pela forma dos conhecimentos que eu já adquiri, mas eu tenho um livro que eu sou apaixonado e eu acho que vai servir como bússola para a sua vida.
E faça isso e depois você pode fazer nos comentários, aí você vai ver. Livro de Provérbios na Bíblia Sagrada. Tem resposta para tudo. Tudo que você quiser. Leia o livro de Provérbios. Sua vida vai melhorar. Excelente. Um sonho. Um sonho? Ver o Rio de Janeiro com melhores escolas, com educação para todos, com a saúde para todos, de maneira que ninguém tenha dificuldade em ficar em fila de cisregue, que a vida seja valorizada, porque viver é muito bom, Vinícius, e principalmente ao lado de quem você ama. Eu tenho uma esposa que casei para sempre, vou viver com ela para sempre, já disse como foi o nosso encontro, tenho 2 filhas lindas, tenho um neto, tá vindo um outro netinho agora, que eu ainda não sei se vai ser neto ou neta, porque ainda não sabe ainda o sexo, mas já está grávida a minha filha também. Graças a Deus, eu sou família. O meu segundo nome é família. Eu amo a família, sirvo a Deus e amo a minha pátria. Eu acho que isso é muito importante. Excelente. Quando eu perguntei, Coronel, para ele aqui agora que é um sonho, ele falou assim, ver o Rio de Janeiro, me lembrou ver o Rio de Janeiro da portada do avião do Tubarão. Aí, pensei que ele ia puxar essa canção agora. Tá todo mundo, ver o Rio de Janeiro, todo mundo paraquedista aí, ó. E falando em ver o Rio de Janeiro da portada do avião do Tubarão, eu vi um vídeo lá do senhor lá esses dias, que ali na área do Golfe ali, que tá pretendendo ali entrar. Exatamente. A gente conseguiu ali, para os nossos eternos heróis, né? Nossos paraquedistas, saltarem ali no Golfe. A gente conseguiu ali, graças a Deus, a gente com uma parceria, né? Bastante bacana ali. A gente conseguiu, porque soltava na praia, né? E ali tem vamos dizer assim, algumas confederações. Era uma área restrita e ali eles podem soltar ali agora no Golfe. Está sendo feita toda essa construção aí. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar essa área muito bacana. Excelente. Serafim, quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco da tua história aqui, trajetória linda aí, parabéns pela família que tem construído. Muito obrigado. Parabéns por honrar a pátria e parabéns também por colocar à disposição do Rio de Janeiro nesse primeiro momento, para representar o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que, se Deus permitir que tu foi eleita ali, vai brigar muito pela nossa classe. Com certeza. E a gente vai estar junto nessa missão também de buscando valorização para esse pessoal, pertencimento e muitas oportunidades. Obrigado aí pela tua participação aqui. Obrigado a você. E deixa uma mensagem aí, pode deixar uma mensagem aí para os nossos camaradas, para os teus futuros eleitores, como tu quiser, fica à vontade. Não, eu quero aqui apenas dizer que eu sou pré-candidato, né, a vereador do município do Rio de Janeiro, e nesse momento pré-eleitoral a gente apenas nos apresenta, e essa é a minha história. Eu quero deixar para vocês aí que me sigam no meu Instagram, para que possam conhecer os nossos projetos, conhecer o nosso comportamento, quem somos nós, para que a gente possa realmente ter aí uma sentença moral dos nossos atos praticados. E o meu Instagram é serafim.monarca. Serafim.monarca, Instagram, e a gente pode ali estar fazendo ali vários conhecimentos do que a gente pensa. Show de bola. Então, Serafim.monarca. Aí, falou quem somos nós, me lembrou daquela canção. Quem somos nós? De onde? Eu tô com um cara de canção hoje aqui. Tá muito vibrador, muito vibrador. Tem que vibrar o tempo todo. Ó. Nós temos um lema aqui. O lema é o seguinte: missão dada é missão cumprida. E nós aprendemos que vencer na vida é missão. Nós temos até uma camisa agora aqui, ó. Vencer é missão. Vencer é missão. Por quê? Se o camarada ele cumpria as missões dentro das Forças Armadas, guerreiro, vai fazer uma missão. E ele faz o quê? Vai. Guerreiro, vai soltar o avião. E ele salta. Exato. Guerreiro, vai fazer uma faxina. Vai. Guerreiro, faz uma porta. E ele faz. Então, se ele tratar a vida dele com missão, seja as dificuldades, seja os obstáculos, seja a vida profissional e financeira, ele vai vencer a missão. Verdade. Então, se a tua meta é realizar um sonho de comprar uma casa, trate com missão que você vai conseguir. Se a tua meta é trazer dignidade para tua família, trate com missão, porque vencer é missão. Você me permita que eu sei que você já está terminando o programa, mas eu não poderia deixar de fazer um adendo aqui de uma questão importante no militar. A gente lidera pelo exemplo. Exemplo. Isso é uma questão diferenciada. A gente tem que ser o exemplo para as pessoas. A gente não pode fazer as pessoas dar para elas algumas missões e a gente não ser capaz de fazer também. Eu me lembrei, uma certa ocasião, eu era tenente, estava lá em Ladário, eu estava no Pantanal e eu já passei várias vezes dentro, né, transpositando ali o rio, né? E eu vi que eu tinha ali alguns subordinados, né, que estavam ali, tinham que passar. Só que aquela passagem era um lugar que tinha muitos animais, tinha muitas dificuldades, tinha peixe piranha, né? E era um lugar bem perigoso ali. Sim. E eu vi que eles ficaram amedrontados. E eu já tinha passado 2 vezes, eu tinha que levá-los até aquela posição. Então eu olhei para eles assim
e lembrei da passagem da Bíblia que diz, já cansados, mas ainda perseguidos. Eu levantei o fuzil e falei, de olho no guia. Eu fui na frente, e lá na frente alguém pisou assim num tronco. Eu falei, ó, o tronco aqui de ave. Não, aí quando o cara puxou assim uma sucuri, rapaz, gigante. Ainda bem que ela já estava alimentada. E aí a gente passou e eu coloquei eles lá dentro da sua posição e voltei novamente. Esse é um diferencial daqueles realmente que sabem e aprenderam a liderar pelo exemplo. O líder mostra o caminho e influencia positivo, não é assim? Exatamente. E primeiro tem que ser para depois você ter. Tem muita gente aí querendo falar para você, ó, me mostra aí o dedo indicador. Aí você vai e olha pro meu dedo aqui, esse aqui é o polegar, não é o indicador não. Estão dizendo para você fazer uma opção de coisa e você está fazendo, mas siga o exemplo aí do comando e segue o líder, já como dizia o Clube de Regatas Flamengo. Pegou? Pegou, Davi? Ó, pessoal, é o seguinte, ó, deixa o teu comentário, deixa o quê, Novinho? Teu like, o coraçãozinho, como é que é? Deixa o coraçãozinho. Se você gostou desse episódio, comenta. Se você não gostou, comenta também, porque é de graça, conteúdo de qualidade, história de Serafim. Tem aqui todas as histórias do podcast aqui. Estamos no 101 podcast, não é isso? É 101 vez aqui? Ah, é? É, rapaz. Os caras são fogo, tá vendo? Ó, quero te agradecer a presença aqui, ó. Siga lá no Instagram também. Spotify tem esse episódio já. E esse episódio está aqui no YouTube. Comenta, compartilha e participe. Tamo junto. Comando, satisfação imensa. Obrigado, Vamos pra Vinícius. cima. Muito obrigado. Força e honra sempre. E mantenha a impulsão no ataque. Vencer a missão de estar lá na Câmara dos Vereadores, hein, ano que vem. Deus quiser. Quero só ver, hein? E me convida para tomar um café lá. Tamo junto, força e honra. Abraço. É isso, mais um episódio aconteceu e você ficou até o final. Guerreiro, missão dada é missão cumprida, quem sai junto, chega junto. E aí, gostou do episódio? Quer compartilhar a sua história junto com a gente? Manda um e-mail pra gente, manda uma informação. Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato com o nosso time e poder compartilhar a sua história de Eterno Herói. Ó, no início do vídeo eu deixei um bizu. Falei que você precisa se capacitar para o mercado de trabalho. Te mostrei números e agora chegou a hora. O Novinho vai colocar um QR Code aqui e vai deixar o link na descrição para você conhecer a maior plataforma de capacitação para militares e veteranos de toda a sua família. E você precisa estar qualificado. Outra informação, o conteúdo aqui é de graça. É só você agora inscrever-se no canal, curtir, compartilhar. Novinho, é fazer o quê? Coraçãozinho? No final do episódio, tá falando coraçãozinho ainda? Deixa um coraçãozinho aí então, guerreiro. Vamos fazer o quê, né? Novinho, recruta, sabe como é que é? Não sei se você é recruta, se você é antigo, mas tamo junto. Força e honra, vai agora na descrição e conheça a maior plataforma de preparação para militares e veteranos e garanta a sua oportunidade. E nunca mais fique desempregado. Tamo junto, força e honra, até o próximo episódio. Valeu!